Olá pessoal, estamos aqui de volta às nossas aulas sobre nutrição mineral de plantas e a gente vai falar agora sobre a absorção dos nutrientes. Vamos dividir essa aula em mais de uma parte para ela não ficar muito longa. Nesta primeira parte, a gente vai entender os processos de absorção, movimento dos nutrientes no solo e entrada nas células da raiz até chegar ao xilema. Bom, então, a partir do contato das raízes com os nutrientes, a absorção desses nutrientes pode ocorrer de três formas. A primeira forma é a difusão, né? Basta a gente lembrar lá da lei de Fick, que a gente já comentou na aula de balanço hídrico dos vegetais. Neste processo de absorção ou de movimento dos nutrientes, assim como já descrito previamente nas aulas sobre difusão, o movimento da substância se dá sempre da maior concentração, ou seja, da região de maior concentração, para a região de menor concentração, né? É um movimento que é muito eficiente a curtas distâncias, né? A outra forma de absorção dos nutrientes, né, de movimento dos nutrientes, se dá pelo fluxo em massa, seguindo aquela corrente transpiratória, né? O contínuo solo, planta, atmosfera. Então, o nutriente vai seguindo o movimento transpiratório e se movimentando junto com a água. Neste caso, a água acaba sendo o veículo, né, do nutriente que está sendo absorvido ou dos nutrientes que seguem o fluxo de massa, né? O elemento ele é carregado de um local de maior para um local de menor potencial hídrico, né? Aí o movimento através de um potencial hídrico seguindo o fluxo em massa. E por fim, o último processo de absorção pelas raízes, né, que são os órgãos responsáveis pela absorção de nutrientes, de água para a planta, se dá por interceptação radicular. Neste caso, a raiz, ao crescer, encontra o nutriente no solo e absorve. Então, ela é como se ela, entre aspas, tocasse no nutriente e absorvesse esse nutriente. Ela entra em contato direto com o nutriente e absorve ele, certo? Outros fatores também acabam influenciando a absorção dos elementos, né, dos nutrientes minerais. Né? São fatores de solo, né, fatores ambientais. Neste caso aqui, a gente tem uma tabela que mostra a disponibilidade dos nutrientes, a maioria dos nutrientes essenciais, né, estão aí, macro e micronutrientes, em função do pH do solo. Então, o que a gente observa aqui? Né? A gente tem os elementos, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, seguindo aí cálcio, magnésio, ferro, manganês, boro, cobre, zinco e molibdênio. Quanto mais larga for a faixa, maior a disponibilidade do nutriente. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, o nitrogênio. A parte mais larga do nitrogênio, aqui, ó, os pH ali acima de 6, chegando até 7,5, certo? Já o fósforo tem a parte mais larga aqui, entre o pH 5 e 6. Bom, provavelmente muitos de vocês já fizeram algumas disciplinas de solos e aprenderam que ao preparar uma área para o plantio é importante fazer a calagem para corrigir o pH do solo. Para quê? Para justamente manter o pH do solo aqui na faixa de pH 5 e 6. Por que essa faixa? Porque é nessa faixa onde a maioria dos nutrientes tem maior disponibilidade, né? Então seria uma faixa ideal para que todos os nutrientes tivessem maior disponibilidade. Se o pH aumenta demais e o solo fica alcalino, existe uma queda, uma redução de disponibilidade do nutriente muito grande, principalmente para os micronutrientes. A gente observa, por exemplo, aqui, ó, o manganês, o boro, o cobre, o zinco, a exceção molibdênio, o fósforo também que é um macronutriente. O mesmo, a mesma, de forma semelhante, né, a gente observa que em solos ácidos, né, muito comuns no cerrado brasileiro, essa disponibilidade também é reduzida em pH mais ácido. Daí a necessidade da calagem, que foi uma prática que viabilizou o cultivo de espécies agrícolas, né,
no Cerrado e tornou o Brasil hoje um grande produtor de alimentos, graças à prática da calagem. Por quê? Porque ela melhora a disponibilidade dos nutrientes naquele solo ali, tá? Obviamente que há necessidade de fazer uma análise de solo prévia para que faça o cálculo e o ajuste correto do pH. Outro fator que acaba alterando ou modificando a absorção são as partículas do solo, né? A CTC, que é a capacidade de carga de troca catiônica dos solos, né? Que a gente tem uma partícula mostrando a interação dessa partícula com cátions, né? O potássio, o cálcio, o magnésio. A disponibilidade desses elementos no solo também vai influenciar, né? Nessa troca, né? O tipo de argila, né? Se é uma argila 2:1, se é uma argila 1:1, né? Tudo isso vai influenciar a disponibilidade e absorção dos nutrientes pela planta, assim como os elementos disponíveis na solução do solo, não é? Bom, como a gente havia falado, então são três os principais processos pelos quais a planta absorve os nutrientes: a interceptação radicular, o fluxo em massa e a difusão. Nesta tabela, a gente tem macro e micronutrientes e as formas com que cada um deles é absorvido. Vamos dar o exemplo do nitrogênio. O que esse gráfico mostra? Não é nem tabela, é gráfico. Ele mostra que quase 100% do nitrogênio absorvido se dá por fluxo em massa. Então, o movimento dele no solo para chegar até as raízes ocorre por fluxo em massa. Né? Olha o fósforo, que interessante. Já o fósforo, apesar de ter absorção por interceptação radicular e fluxo em massa, é predominantemente absorvido por difusão. Lembra que eu já havia falado que o processo de difusão ele é muito eficiente a curtas distâncias? Isso quer dizer o quê? Que o fósforo, para ser absorvido pela planta, precisa estar próximo da raiz, já que boa parte do fósforo absorvido pelas plantas se dá por difusão. Fato semelhante acontece ao potássio, que ao contrário do fósforo, que é pouco móvel no solo, o potássio é muito móvel, mas ele é predominantemente absorvido por difusão, em menor escala por fluxo em massa e menor escala ainda por interceptação radicular. Então, cada um desses nutrientes, o cálcio, por exemplo, o predominante fluxo em massa, o magnésio, o enxofre, o boro e o cobre, né? O manganês e o molibdênio. Então, os processos vão variar de nutriente a nutriente. Obviamente que essa é uma tabela geral, né? É preciso ter conhecimento específico quando se pensa em cada lavoura, mas essa tabela de conhecimento geral ela serve e se aplica à maioria das espécies. Aqui a gente tem um esquema mostrando esse processo, né? Primeiro eu gostaria de chamar a atenção a esse desenho aqui no canto superior direito, mostrando a planta. E as regiões favoráveis de contato de íons imóveis e imóveis no solo. Percebam que os íons imóveis no solo devem estar próximos às raízes, né? É o caso do fósforo. Então, quando você vai fazer a adubação fosfatada, já que ele é pouco móvel no solo e a absorção se dá por difusão, é importante que ele esteja próximo das raízes. Já os íons móveis no solo podem ser aplicados com um pouco mais de distância da raiz, para evitar algum problema relacionado à salinidade. Né? Então, o que a gente tem nessa figura aqui? A gente tem um esquema mostrando as células da raiz, né? Um pelo radicular, né? E o fluxo transpiratório, ou o contínuo que a gente já comentou previamente, né? Solo, planta e atmosfera, que é a corrente transpiratória. E nessa figura são ilustrados os três processos de absorção de elementos ou de movimento de nutrientes até a raiz: a interceptação radicular, o fluxo em massa e a difusão, certo? Olha aqui a difusão. Então a difusão ela é ilustrada pela presença do fósforo, né? Um fosfato. Percebam que nessa região aqui, ó, a concentração de fósforo é muito maior do que próximo da raiz. E aí o fósforo se movimenta então por difusão da região de maior concentração para a região de menor concentração até chegar na célula da raiz e ser absorvido, né? Já o fluxo em massa, que é ilustrado aqui pelas
partículas de água em azul e as partículas do nutriente em vermelho, ele segue a corrente transpiratória. Não é isso? Ele vai seguir a corrente transpiratória, o movimento sempre da região de maior potencial hídrico para a região de menor potencial hídrico, seguindo a corrente transpiratória. Certo? Então, os íons vão seguindo esse fluxo. E, por fim, a interceptação radicular, que é ilustrada aqui o nutriente com esse círculo preto. Então, a raiz, ao crescer, né, ela atinge aquele círculo preto, que é o nutriente que a gente está ilustrando, e absorve ele. Então, esses são os três processos de absorção das raízes, absorção dos nutrientes pelas raízes. Né? Depois vai haver um transporte dentro das células da raiz, que a gente chama de transporte de curta distância, e o transporte dentro da planta via vasos condutores, que a gente chama de transporte de longa distância. Olha aqui essa outra tabela que interessante. Ela mostra a contribuição relativa dos processos de interceptação radicular, fluxo em massa e difusão de nutrientes da raiz de milho. Nesta primeira coluna, a gente tem os nutrientes, não é isso? O nitrato, o fosfato, o potássio, o cálcio, o magnésio, o sulfato, o sódio, o ácido bórico, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o zinco, ok? Nesta outra coluna, a gente tem o total de absorção em quilos por hectare, tá? E aqui a quantidade fornecida por cada um dos processos de absorção, seja interceptação, fluxo em massa ou difusão. Então percebam, por exemplo, que dos 170 quilos por hectare, essas plantas de milho absorveram 2 quilos por interceptação radicular e 168 por fluxo em massa. Fato semelhante que a gente já mostrou previamente. Olha o fósforo. Dos 39 quilos, a grande maioria se deu por absorção por difusão. Né? E já o potássio, também, difusão principal componente, seguido por fluxo em massa, que passa a ter uma importância maior, e um pouco de interceptação radicular. Olha o cálcio aqui. Ó. O cálcio é o predomínio de absorção por fluxo em massa, né? 175 kg por hectare e o restante por interceptação radicular. Então percebam que cada nutriente tem sua forma específica de absorção, não é isso? Então a absorção se dá pelas raízes, né? Que são os órgãos aí, a gente vê uma fotografia de uma raiz no perfil de solo. A absorção se dá pelas raízes, né? Por fluxo em massa, difusão ou interceptação radicular. Então é preciso que haja contato do íon com a raiz para que haja absorção. Eu tenho que entender os aspectos anatômicos da raiz para entender os processos ativos e passivos da absorção. Então, quando o íon chega na célula da raiz e vai se movimentar até atingir o xilema, existem processos ativos e passivos. Processos ativos são aqueles que não passivos, me desculpe, os passivos são aqueles que não há gasto de energia. Então, normalmente, o nutriente, o elemento, entra na membrana da célula, entra no citoplasma por canais, né? Não há gasto de energia. Já os processos ativos, né? Existe gasto de energia metabólica, de forma que a gente diz transporte ativo primário, né? Ou secundário, certo? E aí, para que esses processos ativos ocorram, né? Existem os transportadores, né? Ou bombas, não é isso? Que vai levar ao transporte ativo. O transporte ativo sempre ocorre contra o gradiente de concentração. Né? E já o transporte passivo ocorre a favor do gradiente de concentração. Certo? E existem, como a gente já está mostrando, fatores internos e externos que afetam a absorção dos nutrientes. Né? Precisa a gente ter em mente. A gente vai detalhar um pouco mais sobre os processos ativos e passivos de absorção no transporte a curta distância nos vegetais na próxima aula. Aqui a gente tem uma estrutura de raiz mostrando a região de absorção, né? Os pelos radiculares, que são nada mais do que extensões das células da epiderme da raiz e servem para aumentar a superfície de contato. Eles aumentam a chance do nutriente ser absorvido, seja por interceptação radicular, seja por difusão, seja por fluxo em massa. E a região de absorção do nutriente, assim como a gente já mostrou lá na aula de balanço hídrico, ela está na zona de maturação. Né? Ela está na zona de maturação. Aqui uma fotografia eletrônica também
mostrando os pelos radiculares, né, da espécie. Então, essa região de maturação aqui, né, certo? Que é onde vai ocorrer a absorção principal, né? Principalmente a absorção, pois aí os tecidos condutores já estão todos diferenciados, né? Aqui tem uma zona de crescimento, né? Aqui abaixo, então não tem tecido tão diferenciado assim, que é o caso do xilema. Então essa região dos pelos, que é a zona de maturação das raízes, que é onde ocorre predominantemente a absorção dos nutrientes, certo? Olha que importância das raízes aqui, né? Por exemplo, a gente tem duas condições para a mesma espécie, né? Aqui do trigo, o trigo crescendo numa condição de solo seco e numa condição de solo irrigado. Cada quadradinho desse aqui, ó, equivale a 30 centímetros de profundidade. Então percebam que o sistema radicular do trigo crescido em solo irrigado ocupa ou explora um volume maior de solo, né? Em maior profundidade, né? Ao contrário do solo seco, que está mais restrito. Isso aumenta a chance de absorção dos nutrientes via difusão, via interceptação radicular e via fluxo de massa, né? E é importante lembrar que para que haja movimento do nutriente no solo, tem que haver umidade, né? Então, o solo irrigado, o solo bem molhado, né? Próximo à capacidade de campo, além de ter o nutriente, a planta vai absorver com mais facilidade. O solo seco pode ser que o nutriente esteja lá, mas como não tem umidade suficiente, o nutriente não é absorvido para a planta. Então não adianta ter um solo com boa fertilidade sem que não haja água para a planta absorver, já que a gente está entendendo melhor esses processos de absorção. Aqui já é comparando duas espécies diferentes, né? Neste caso aqui, a beterraba e a alfafa, né? São duas dicotiledôneas, né? Bem irrigadas neste caso, mas com um sistema radicular bem diferente, embora sejam dicotiledôneas. Percebam que o volume ocupado do solo da beterraba é maior, mais próximo à superfície, ao passo que a alfafa aprofunda mais o seu sistema radicular e ocupa mais camadas mais baixas do solo, né? Lembrando aqui da nossa anatomia, né? Da raiz, que a gente já comentou. A região de absorção, essa é a região onde estão os pelos radiculares, também conhecida como zona de maturação. Aqui o xilema, o floema, né, são os tecidos de condução, já estão todos diferenciados. Então fica fácil o transporte para a parte aérea da planta. A gente tem essa região de alongamento, onde esses tecidos ainda não estão bem diferenciados, a raiz está crescendo. E essa região meristemática aqui da raiz, onde tem a divisão celular mais intensa, né? Então a absorção se dá pela zona de maturação, né? O nutriente vai ser absorvido preferencialmente nessa região, assim como a água, né? Lembrando que no caso da água também acontece a mesma coisa, né? E boa parte dos nutrientes absorvidos vai seguir esse fluxo de transpiração, não é isso? Outro ponto importante que a gente tem que entender também, e que inclusive facilita a absorção, principalmente por difusão, é o que a gente chama de formação das zonas de esgotamento ou região de depressão, né? A gente tem nesse gráfico aqui mostrando a distância da superfície da raiz, né? Quanto mais distante dessa região aqui, ó, mais distante da superfície da raiz, e aqui a concentração do nutriente do solo. Em duas condições, né? Na condição de alto nível de nutriente, boa fertilização ou solo de alta fertilidade natural, e de baixo nível de nutriente. Em qualquer um dos casos, essa zona de esgotamento ela vai acontecer próximo da raiz. Por quê? Porque o elemento que está aqui, ó, nessa região próxima à raiz, ele vai sendo absorvido. E as concentrações desse elemento aqui nessa região vão sendo diminuídas, criando o que a gente chama de zona de esgotamento. Obviamente que vai chegar num momento que essa zona de esgotamento vai estabilizar, já não vai ter mais. O nível a concentração do nutriente vai se manter estável, né? Mas é importante criar essa zona de esgotamento para facilitar o movimento dos nutrientes em direção à raiz para que possa haver absorção, tanto por fluxo em massa quanto por difusão na solução do solo, né? Em função do esgotamento causado, né, pela absorção das raízes ali, tá?
Aqui algumas interações, a gente vai só mostrar, depois nós vamos voltar nesse tema mais à frente também, das plantas com alguns micro-organismos. Neste caso aqui, um fungo micorrízico ectotrófico, né? E aqui fungos micorrízicos arbusculares. Essas interações, que também são simbióticas, né? É uma simbiose, elas aumentam a superfície de exploração da raiz, conseguem extrair com mais eficiência determinados nutrientes e, inclusive, melhora a resistência das plantas ao estresse hídrico. Né? Isso acontece muito comumente em condição ambiental, mesmo que não tenha sido introduzida pelo homem, até de maneira natural. Tá? Aqui a gente tem uma fotografia eletrônica mostrando o micélio, né, de uma micorriza, né, aumentando bastante a superfície das raízes, né, através das hifas do fungo, que acaba absorvendo esses nutrientes essenciais às plantas. Né. Aqui de novo, né, um pinus, um pinheiro, né, mostrando as regiões de raízes que chamadas de raízes micorrízicas, né, colonizadas por um fungo ectomicorrízico, certo? Bem fácil de ver, né, o volume explorado do solo é bem maior do que fosse somente as raízes, que acaba aumentando a absorção dos nutrientes, principalmente aqueles pouco móveis no solo, ou que se movimentam por difusão. Bom, e quais são as rotas possíveis, né? Uma vez que o nutriente chegou até a raiz por difusão, por fluxo em massa ou por interceptação reticular, a gente passa a ter, novamente, como a gente já explicou previamente em relação à água, as rotas simplástica e a rota transmembrana e a rota apoplástica. No caso da rota apoplástica, que é o movimento aqui do íon por fora da célula, né? Entre os espaços celulares, entre as paredes celulares, não há nenhum momento atravessa a membrana, até chegar na endoderme, onde tem o quê? Novamente, as estrias de Casper, que são resultado, a formação dessa estria de Casper na endoderme, da deposição de suberina nessa região. E aí, obrigatoriamente, nesse momento, aquele nutriente terá que entrar na célula via membrana. E aí a entrada se dá de forma passiva, quando é a favor do gradiente de concentração por um canal iônico localizado na membrana, ou de forma ativa por um transportador ou uma bomba. E aí vai ter gasto de ATP. É neste momento que a planta seleciona qual íon vai ser absorvido, qual elemento vai ser absorvido ou não. Porque até ali não havia nenhuma forma de discriminar esses íons absorvidos ou não. Já as rotas simplástica e transmembrana, esse processo ocorre aqui no começo. Né? Novamente, se for passiva através de canais iônicos localizados na membrana, ou se for ativa através de transportadores. Lembre que passivo sempre o movimento é a favor do gradiente de concentração e o ativo o movimento é sempre contra o gradiente de concentração, para ficar claro esse movimento. E aí ele pode ser, se for via plasmodesmas até chegar ao xilema, onde vai subir pelo xilema do caule até atingir a parte aérea, né? Pode ser via plasmodesmas, aí é uma rota simplástica, ou sempre entrando e saindo das membranas por meio de canais ou transportadores na rota transmembrana. Aqui a gente pode ver essa mesma ilustração, né? A via apoplástica, não é isso? Entre os espaços celulares, espaços intercelulares ou entre as paredes celulares, e a via simplástica, passando via plasmodesma. Tudo bem? Então, até a próxima aula que a gente vai continuar no assunto de absorção de nutrientes. Obrigado.